Olá, olá, sucesso com você. Mais uma aula de contabilidade tributária, contabilidade da EX. E o objetivo dessa aula é tratar de provisões, ativos e passivos contingentes e também depois em uma próxima aula de tributo recuperado. Mas vamos por partes, tá? Primeiro vamos falar de provisões, ativos e passivos contingentes. O que é, para que serve, do que se alimentam. Beleza? Bora lá, bora lá, bora lá? Pro nosso mapa mental. Olha que bonitinho. Beleza? Primeira coisa, provisão. Provisão, ela é contabilizada. Primeira coisa que você tem que lembrar. O que significa isso? Vai estar no balanço da empresa. Deixa eu mostrar para vocês, antes de explicar o que é, já o balanço do Itaú com uma provisão. Aqui, olha. Deixa eu ver se está aparecendo, tá. Aqui é o balanço do Itaú do ano passado, beleza? Super recente. E aqui estão as provisões fiscais. Calma que eu vou explicar o conceito, tá bom? Mas olha que interessante. Ele explica aqui, ó, provisões fiscais que tinha no começo do período. Aí ele fala se aumentou ou se diminuiu, tá vendo? Ó, movimentação no período. E aí ele fala aqui quanto que sobrou, tá vendo? Ó? Então, em janeiro de 2022, aliás, esse aqui é o de 23, de 22, vamos ver aqui, ó. Em janeiro de 2022, ele tinha 6,4 milhões, provavelmente é bilhões isso daqui, ou milhões, acho que é milhões, gente, milhões isso daqui, beleza? E no final, em dezembro, ele tinha 6 milhões, então 6 milhões e 214, beleza? Então diminuiu um pouquinho, tá? Aqui embaixo ele divide, ó, provisões que estão no circulante, ou seja, vão se realizar em menos de um ano ou no não circulante, tá? Eu queria só mostrar para vocês onde é que fica isso, as provisões. Elas ficam aqui nas notas explicativas e aqui embaixo, se vocês olharem, deixa eu ver se está aparecendo, ó. Ele explica o que é, ó. Do que são as principais provisões que ele tem? INSS, verbas remuneratórias, ele fala que não tem contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de participação no lucro, beleza? E também ele está discutindo aqui PIS e COFINS, a base de cálculo do PIS e COFINS. Defende-se a incidência de PIS e COFINS sobre o faturamento. Deixa eu ver se está gravando, tá. Devendo ser entendido como receita bruta a venda de bens e serviços. Ele está discutindo a base de cálculo do PIS e COFINS aqui, beleza? Aqui ele fala as provisões das ações trabalhistas. Tranquilinho, tranquilinho. Muito que bem, eu só queria mostrar para vocês onde que fica. Tá bom? Vamos voltar para o mapa mental. Deixa eu dar um pause aqui. Ó, antes de voltar para o mapa mental, eu peguei uma outra parte do balanço aqui, ó. Tá vendo, ó? Provisões fiscais. Ela entra como despesa. Tá vendo aqui, ó? Outras despesas, ó. Provisões fiscais é uma despesa. Então, o que isso significa, gente? O que é o lucro de uma empresa? Nada mais é do que as receitas menos as despesas, certo? Tudo que é uma despesa, se eu estou aumentando a despesa, ó, estou diminuindo meu lucro, beleza? Então, contabilmente, uma provisão, ela afeta o lucro da empresa. Ela diminui o lucro da empresa porque ela é uma despesa. Agora sim, nós vamos voltar para o mapa mental. Muito que bem, vocês viram uma provisão num balanço real. Vamos ver o que é, então? Quem é que define, onde é que está escrito que é uma provisão? Ó, ela está definida no CPC 25. CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil número 25. Tá tudo no material aqui embaixo no link, tá bom? Então, a provisão nada mais é do que um passivo de prazo ou de valor incerto. Então, você tem que saber o que é um passivo, antes de mais nada. O que é um passivo? Passivo é uma obrigação que a empresa tem, gente. É uma obrigação presente, tá ali na sua cara. E essa obrigação se presume, se espera que vai ter saída de recursos. Então, a obrigação de pagar funcionário é um passivo. Obrigação de pagar imposto é um passivo. Certo? Obrigação de pagar um empréstimo é um passivo. É uma obrigação que já existe. E quando ela vencer, vai ter que sair recursos para você cumprir essa obrigação. Isto é um passivo.
Então, o que é uma provisão? Nada mais é do que um passivo, que você já sabe o que é. Mas qual é a diferença entre passivo e provisão? A provisão é um passivo que você não sabe o prazo ou o valor que você vai pagar, ou um ou outro. Quando que você vai ter que pagar uma obrigação? Se você não souber, ela vai ser uma provisão. E quanto que você vai ter que pagar? Se você não souber, também vai ser uma provisão. Então, vou dar um exemplo de um processo, um auto de infração. Um auto de infração. A empresa foi autuada para pagar, por exemplo, imposto de renda do ano de 2022 e o fisco está cobrando lá 5 milhões de reais. Esse é o valor lá daquele passivo, entre aspas, tá bom? Muito bem. Será que eu vou ter que pagar os 5 milhões de reais mesmo? Provavelmente não, você está defendendo. Vamos imaginar. Você tem argumentos de defesa, você está defendendo esse negócio, certo? Então, você não sabe quanto que você vai ter que pagar. E você não sabe quando também, porque não existe uma data certinha para terminar um processo, seja administrativo ou seja judicial. Beleza? Então, um processo tributário, ele pode ser uma provisão. Pode, calma que vocês vão entender por que eu pode. Por que ele pode ser uma provisão? Porque você não sabe quando que vai pagar e você não sabe qual valor, quanto que você vai pagar. Beleza? Até coloquei aqui, ó. Quando que você vai pagar? Sei lá, velho. E quanto? Sei lá também. Tá bom? Beleza? Bom, agora vocês entenderam o conceito de provisão. Nós vamos aprofundar mais. É um passivo, ou seja, é uma obrigação que já existe. Ela já existe. Mas você não sabe quando que você vai pagar e nem quanto. E um processo tributário pode ser uma provisão ou não. Nós vamos entender por quê. Bom, quando é que eu reconheço uma provisão? Quando é que eu reconheço uma provisão? Quando já tem uma obrigação presente e é provável que vá sair dinheiro, que vá sair recursos e eu consigo estimar o valor. Vamos voltar, por exemplo, ó, você tem um auto de infração de 5 milhões de reais, certo? Aí você pergunta para o advogado assim, ô advogado, você acha que a expectativa de perda deste caso é provável, é possível ou é remota? Como que ele sabe disso? Ele vai analisar a jurisprudência, vai analisar as provas. Aí ele fala assim, 3 milhões que a Receita está cobrando, dá para defender, tá bom? Então, para 3 milhões, eu acho que a probabilidade de você perder é possível. Geralmente, os advogados põem quase tudo no possível. Ah, não sei muito bem como é que é. É possível, tá bom? Muito que bem. 3 milhões está no possível. Beleza. Aí ele fala assim, 5 milhões o auto de infração. 500 mil, rapaz, você fez um negócio muito errado aqui, minha filha. Vai perder mesmo. Não esqueceu de pagar. Então, essa parte, com certeza, você vai perder. A probabilidade de você perder é provável. Beleza? 3 milhões ele disse que é possível. 500 mil ele disse que é provável. Tá? E 1 milhão, ele falou assim, velho, esse 1 milhão você vai ganhar com certeza. A probabilidade de você perder é remotíssima. A Receita Federal tá cobrando um negócio, velho, nada a ver. Então, 3 milhões ele acha que é possível você perder. 500 mil é provável que você vá perder. Provável. Vai tomar na cabeça. E 1 milhão ele acha que é remoto você perder. Ou seja, você vai ganhar o auto de infração. A provisão só vai ser contabilizada, só vai ser uma provisão aquela parte que é provável. É provável que vai sair caixa. É provável que eu vá perder esses 500 mil. Tá certo? É provável. Vê se tá gravando. Tá. O advogado falou. O advogado é o especialista, tá bom? Então, neste caso, eu vou reconhecer uma provisão de 500 mil apenas, porque foi a única parte que o advogado falou para mim que era provável de eu perder, ou seja, é provável que vai ter saída de caixa.
Este parâmetro está escrito no CPC 25, que está aqui no material para vocês, tá bom? Os 1.500.000 que eu falei assim, aliás, 1.500.000 não, 1 milhão, né? Que eu falei que não vai perder de jeito nenhum, a Receita está cobrando errado, é remoto a probabilidade de perda. Eu não faço nada contabilmente com isso. Não preciso informar em lugar nenhum. E aqueles 3 milhões que o advogado falou que é possível, ou seja, ele está em cima do muro, ele coloca em nota explicativa. Ou seja, não vai estar no corpo do balanço. Vai estar lá no final, nas notas. Ó, o nome já diz, ó, nota explicativa. Eu estou explicando alguma coisa, não está diretamente no balanço lá, mas está embaixo. É uma notinha lá para você ficar esperto. Ô investidor, tá ligado? Tem um processo aqui, tá? Que a expectativa de eu perder é possível, 3 milhões de reais, mas fique em paz, estamos defendendo, beleza? Esse é o critério, tá? Eu vou reconhecer como provisão se for provável a saída de recursos. Então, num processo tributário é isso. É o advogado, a advogada que vai falar se é provável ou não. Aí, gente, entra uma função que advogados júniores e plenos têm e que eu confesso para vocês. Quando eu era júnior no começo, que eu não tinha conhecimento contábil, eu não dava tanta atenção, que é fazer os relatórios dos processos. As empresas pedem os relatórios dos processos. Viu? Manda o relatório do processo. Aí você tem que mandar o valor atualizado, não é mesmo? E a expectativa de perda, se é provável, se é possível ou se é remoto. Pensa, a expectativa de perda, tá? E aí, muito advogado júnior não dá atenção para fazer esse trabalho direito. Se você errar ali, certo? Você impacta o resultado da empresa. Se você colocar um provável em vez de possível, olha o impacto que você dá, a gente já vai ver aqui nos próximos, tá? Como é que eu contabilizo, então, uma provisão? Como que eu contabilizo uma provisão? Eu vou mostrar isso na planilha para vocês, ó. Deixa eu trocar a corzinha aqui, tá vendo? Ó? É um débito e um crédito, mas deixa eu dar um pause que eu vou abrir a planilha para vocês. Ó, aqui a planilha, deixa eu ver se tá aparecendo, tá. Então vamos lá, ó. Você perguntou pro advogado sobre um processo e o advogado xarope falou assim, viu, ô cliente, a chance, o processo é de 100 mil reais, tá bom? E ele falou assim, a chance de você perder esse caso é provável. Então você vai ter que registrar uma provisão, tá certo? Como é que você registra uma provisão? Uma provisão é uma despesa. Se é uma despesa, falei no começo, ela reduz o lucro, porque o lucro é receita menos despesas. Despesa, 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 eu reduzo o meu lucro. Por isso que as empresas não gostam de provisão, porque ela diminui o resultado, afeta o lucro. Aí, se você errar lá no seu relatório, você colocar que a chance de perda é provável, a empresa vai botar isso como provisão e você vai estar atrapalhando o lucro da empresa porque você não prestou atenção no relatório, beleza? Então eu registro como uma despesa. Uma despesa fica lá na DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Eu faço um débito lá na despesa, certo? Porque eu tô tendo uma despesa, eu coloco um débito lá, beleza? 100 reais. As despesas, elas entram como crédito e as despesas como débito, beleza? Se é uma despesa, entra como débito. Aqui, ó, coloco um débito lá como despesa no meu resultado, vai diminuir meu lucro. E lembra que contabilidade tem sempre dois lançamentos, sempre. O segundo lançamento vai aumentar o meu passivo isso, porque eu ainda não perdi esse processo, ainda não saiu o dinheiro do caixa, concorda? Ele vai só lá, é uma obrigação que eu vou assumir, é uma provisão. Então eu coloco lá no passivo, tem uma linhazinha chamada de provisões. É assim que eu registro. Tá bom? Tranquilo essa primeira perninha? Vamos já adiantar aqui, ó. Aí, até aqui, gente, não saiu caixa. Você afetou o resultado da empresa, mas não saiu dinheiro da empresa. Aí o tempo passou, e o advogado que falou que você ia perder te deu azar. E você perdeu mesmo. E você perdeu de verdade. Qual que é a contabilização que eu faço daí? Aí, se eu perdi o processo, eu vou ter que pagar? Não vou ter que pagar? Então vai sair dinheiro do caixa. Olha que legal. Então, se está saindo dinheiro do caixa, eu não estou diminuindo o meu caixa? E o caixa, o que é? Um ativo. E lembra que o ativo é aquele negócio que não é intuitivo, gente?
Você diminui o ativo fazendo um débito. Aliás, você diminui, isso aí, é o contrário, você diminui o ativo, olha, tá vendo? Até minha mente, tá? Você diminui o seu ativo fazendo um crédito e, por outro lado, você aumenta o seu ativo fazendo um débito. Então, se tá saindo o dinheiro do caixa, eu tô diminuindo o meu ativo. Eu tenho que fazer um crédito. Ele é o contrário do senso comum, tá? Então, eu faço um crédito aqui no meu ativo. Ó, tá saindo 100 mil reais do meu ativo. E qual que é a outra perninha desse lançamento? Se eu tô pagando aquela provisão que estava registrada antes, lembra? Não tinha 100 mil registrados? Se eu tô pagando, ela tem que sumir lá do meu balanço. Não é isso? Eu não tô pagando a parada, velho. Então eu vou reduzir lá o meu passivo, porque eu vou pagar, ele vai reduzir. Aí eu faço um débito aqui de 100 mil reais. Eu reduzi tanto o caixa quanto o passivo. A diferença é que o caixa ele reduz fazendo um crédito, que é o contra-intuitivo. E o passivo você reduz fazendo um débito mesmo, que é o mais intuitivo na nossa mente, tá bom? Beleza? Então vocês viram aqui, ó. Primeira contabilização, quando eu constituo a provisão, e a segunda, quando eu realmente pago este valor. Notem que nessa segunda contabilização não afeta mais o resultado da empresa, só afeta o caixa. Afetar o caixa é diferente de afetar o resultado, tá? Só afeta o resultado aqui, ó, nessa primeira vez. Nessa segunda não, é só o caixa, tá bom? E vamos no terceiro cenário. O advogado que falou que você ia perder errou. E acredita que você ganhou o caso? Você ganhou, velho, um caso que ele falou que você ia perder. Você achou os documentos, você arrumou uma tese sensacional para defender e você ganhou. O que você tem que fazer então com aquela provisão que você registrou aqui no começo, ó? Deixa eu ver se está aparecendo. Você tem que reverter essa provisão. Aí, pensa comigo, ó. Se na hora de constituir uma provisão, ela entra como uma despesa e diminui o resultado, quando você reverte a provisão, pensa, é o contrário. Então, ela entra como uma receita e aumenta o resultado. Então, reverter uma provisão é muito bom. Então, vamos ver como que eu reverto uma provisão, ó. Eu reverto uma provisão como? É uma receita. Não é o mesmo valor de 100 mil? Antes, quando eu constituí, era uma despesa. Ó, tá aqui, ó. Uma despesa. Agora, que eu estou revertendo, é uma receita. Também na conta de resultado, ó. Então, uma receita de 100 mil. E eu vou lá no meu passivo e sumo com o meu passivo. Concorda que ele não existe mais? Então, eu faço um crédito aqui em receitas e um débito no meu passivo, porque ele vai diminuir, ele vai sumir, ó, certo? É assim que faz a contabilização de provisões, beleza? Ah, voltou, beleza. E para finalizar, eu dei um pause, estava confirmando se voltou. E para finalizar, ó, deixa eu ver se está aparecendo para vocês o balanço do Itaú. Por que é que o Itaú... Vamos ver aqui, vamos de novo procurar as provisões fiscais do Itaú. Provisões fiscais. Fiscais. Por que é que o Itaú informa quanto de provisão que ele tinha no começo do período? Ó, tá vendo? Ele tinha 6 mil e 427, tá vendo? Ó, em janeiro. Aí ele fala assim, aí eu constituí uma nova provisão de 156. Aí eu reverti uma de 985. Aí reverteu uma provisão. A gente acabou de ver como que faz isso. E aqui ele diz que pagou uma de 86. A gente também viu como que contabiliza isso. E aí ele coloca, ó, então eu terminei o meu período com 6.140, mas 74 era de... Eu tinha mais 74 lá de cláusulas de garantia, então eu terminei o período com 6.214 de provisão. Por que ele coloca tão bonitinho aqui, ó? Quanto que tinha no começo, quanto que aumentou, quanto que diminuiu e quanto que tem no final? Ele coloca tão bonitinho assim porque a norma contábil obriga. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu voltar para o mapa mental. Aqui, ó.
O CPC 25 que eu falei para vocês. Ele estabelece as regras de divulgação, ó. Em vez de eu ficar lendo aqui para vocês, eu já mostrei. Então, ó, para eu divulgar as provisões, eu tenho que colocar o valor contábil no fim e no começo do período. Eu tenho que colocar quais provisões eu adicionei, certo? Quais valores foram baixados, beleza? Então, tudo isso daqui eu tenho que colocar lá. É por isso que o Itaú e qualquer empresa informa tudo daquele jeito lá bem organizadinho. A norma contábil manda, beleza? Vamos parar por aqui e vamos para a próxima aula para falar de ativo e passivo contingente, tá? Um beijo, até a próxima!